Olha, já me dá Gustavo Batista ao vivo, direto de hospital particular, onde Pedro Severino está, nesse momento, internado. Ele deixou o hospital em Americana, foi transferido, com certeza, em uma UTI móvel até a cidade de Ribeirão Preto, onde, nesse momento, ele agora é avaliado pelos médicos. Gustavo, toda a atenção agora mais perto da família, mais perto dos amigos, nessa recuperação, que pode ser uma recuperação, olha, um verdadeiro milagre, né? Porque o Pedro foi dado, inclusive, como uma morte cerebral, né, no começo da semana, e agora ele dá sinais que pode reverter esse quadro que ainda continua gravíssimo, Gustavo. Valentim, a informação que a gente tem é a partir da assessoria, inclusive deste hospital particular, onde o Pedro está desde as 10 horas da manhã de hoje, olha só, é que ele foi transferido para cá em situação grave, não mais gravíssima. Até por isso que foi autorizada essa transferência do Pedro lá da cidade americana até Ribeirão Preto, né? Porém, o quadro dele é estável. Por isso que foi aí liberada essa transferência dele de uma cidade para outra, Valentim. Ainda de acordo com o hospital, este caso será acompanhado pelas equipes de intensivistas e também de neurocirurgia, e que já iniciaram, né, agora há pouco, a avaliação médica do paciente. Daqui a pouco deve, inclusive, sair uma nota a respeito da real situação do Pedro Severino. O hospital reforçou ainda que tem um compromisso no atendimento ao Pedro Severino e seguirá prestando toda a assistência necessária ao paciente e também aos familiares. A gente acabou de receber informação, inclusive, que os pais do Pedro Severino estão junto com ele aqui neste hospital. Olha só, o atacante chegou aqui por volta das 10h15 da manhã, né? Após deixar o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, Americana, né? Ele saiu de lá pouco antes das 8 horas da manhã, chegou aqui um pouco depois das 10 horas da manhã, né? Ele chegou em uma ambulância pela área de carga e descarga aqui desse hospital particular. Nós temos essas imagens que mostram já a ambulância deixando aqui o local, né, depois de deixar o Pedro Severino aqui nesse hospital particular. O jogador do Bragantino, né, nasceu aqui em Ribeirão Preto, para quem não está acompanhando o Balanço Geral, não acompanha ainda este caso, né, onde a família dele vive. O Pedro Severino, ele foi revelado nas categorias de base do Botafogo. O atacante fechou o contrato com o time até dezembro de 2027 e na semana passada foi emprestado para o time de Bragança, né, o Bragantino. Valentim, ontem o Hospital Municipal lá de Americana, onde o jogador estava internado, antes de ser transferido, emitiu um comunicado informando que interrompeu o início do protocolo de morte cerebral. A gente, inclusive, trouxe esse assunto ao vivo aqui dentro do Balanço Geral, nesta quarta-feira, né, porque após a retirada da sedação durante a madrugada, né, que seria parte, né, anterior ao início do protocolo para a confirmação da morte cerebral, o que aconteceu com ele? O Pedro, ele apresentou um reflexo de tosse permanente. O acidente que deixou o atacante, né, gravemente ferido aconteceu na rodovia em Anguera, em Americana. Estava o atleta e também o companheiro de equipe, o Pedro Castro, né, de 18 anos. Eles aproveitaram os dias de folga em Ribeirão Preto e aí eles voltavam para o centro de treinamento do clube, né, do Bragantino, em Atibaia, quando o carro em que estavam bateu contra a traseira de um caminhão. O Pedro Severino estava ao lado do motorista, né, nada sofreu. Já o companheiro de equipe, o Pedro Castro, que também é de Ribeirão Preto e é jogador das categorias de base do Botafogo, estava no banco traseiro e teve somente algumas escoriações. E o que aconteceu, Valentim? O motorista que levava eles, um motorista particular, confirmou para a polícia que ele teria dormido na hora do acidente. E é o que a gente vai acompanhar a partir de agora na reportagem da Ludmila Osório sobre esse caso, né, que segue sendo investigado pela polícia. Vamos ver. Dentre as pessoas que estavam no carro, a polícia conseguiu ouvir apenas o motorista. No depoimento, Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, afirmou que se preparou para a viagem, dormindo das 6 da tarde do dia anterior até as 2 horas da madrugada, e que mesmo tendo descansado, acabou cochilando na direção. Por conta disso, o veículo foi para a faixa da direita e bateu contra o caminhão. Aguinaldo disse que tentou socorrer os passageiros, mas Pedro Severino só pôde ser resgatado após a chegada dos bombeiros. O motorista informou que não consumiu bebida alcoólica, que fez o teste do bafômetro e que o resultado foi negativo. O homem também contou que Lucas Severino, pai de Pedro Severino, de 19 anos,
foi quem o contratou para levar os jovens de Ribeirão Preto a Atibaia. O acidente que deixou o jogador Pedro Severino gravemente ferido aconteceu na rodovia Anhanguera, em Americana. O atleta e o companheiro de equipe, Pedro Castro, de 18 anos, aproveitaram o dia de folga com as famílias e voltavam para o centro de treinamento do clube em Atibaia, quando o carro em que estavam bateu contra a traseira de um caminhão. Pelo local dos fatos, ao chegar, as vítimas já haviam sido removidas ao Hospital Municipal de Americana, em estado grave, uma delas. A gente foi qualificar, viu que se tratava de 2 jovens jogadores do time de futebol Red Bull Bragantino. Pedro Severino estava ao lado do motorista e ficou gravemente ferido. O companheiro de equipe estava no banco traseiro e teve algumas escoriações. O estado de saúde de um deles é grave e o outro é aparentemente leve, apenas escoriações, e passaria por exames médicos, raio-x e tomografia. Os jogadores foram levados para o Hospital Municipal de Americana, Valdemar Tebaldi. Fora de perigo, Pedro Castro, que já deixou a unidade, deve passar por mais exames em um hospital particular em São Paulo. Pedro Severino foi mantido na unidade de terapia intensiva ainda em Americana. Quase 12 horas depois de dar entrada no hospital, a equipe médica que trata o atacante deu início ao protocolo que atesta morte encefálica. Mas, horas mais tarde, Pedro apresentou um reflexo de tosse. A alteração do quadro clínico fez com que a unidade interrompesse o protocolo. O atleta foi mantido sedado e na ventilação mecânica, na expectativa de que ele tenha outros reflexos. Esse neurocirurgião, que não tem relação com o caso, comentou como se dá a interrupção do protocolo de confirmação de morte encefálica. O protocolo de morte encefálica, ele é instituído a partir do momento que a equipe da UTI, ou eventualmente a UTI e mais a equipe da neurocirurgia ou da neurologia clínica, decidem porque o paciente não apresenta uma resposta neurológica após a realização de alguns exames preliminares. Neste momento, e deixando bem claro, o paciente precisa estar totalmente sem nenhum tipo de sedativo. Uma vez a definição feita pela equipe que está cuidando do paciente, que não há mais sedação e que o paciente não apresenta nenhuma resposta ao exame neurológico, nós utilizamos uma escala chamada escala de coma de Glasgow, que nós avaliamos 3 critérios, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Feito então esses exames clínicos, nós obrigatoriamente temos que partir para exames complementares, que aí sim determinam que não há mais o quê? Fluxo de sangue para o cérebro. É isso que define a morte encefálica. É quando não há mais fluxo sanguíneo chegando no cérebro. Os exames que são realizados, geralmente os mais comuns é a arteriografia cerebral, o eletroencefalograma, o Doppler transcraniano e a cintilografia cerebral. Nascido em Ribeirão Preto, revelado nas categorias de base do Botafogo, o atacante Pedro Severino, o Pedrão, fechou o contrato com o time até dezembro de 2027. Recentemente, o jogador foi emprestado para o Red Bull Bragantino, mesmo clube do meio-campista Pedro Castro, também natural de Ribeirão Preto. Pedrão é filho do ex-atacante Lucas Severino, que jogou no Botafogo dos 9 aos 19 anos. Assim como o filho, Lucas foi promovido ao elenco principal ainda muito jovem, com apenas 16 anos. Em 1998, ele passou a atuar no Atlético Paranaense, se consagrando um dos ídolos do clube. Da equipe, Lucas rodou o mundo, encerrando a carreira em 2013 no exterior. Há poucos meses, depois de uma goleada no Clássico Come Fogo, Lucas fez uma declaração sobre o desempenho do filho. Fazer 2 gols no Come Fogo é realmente um dia para ficar marcado na história. A gente sabe das comparações, mas eu creio que ele tenha agora provado que ele está escrevendo a própria história. Então, é um dia inesquecível e que nos deixou, não só eu, mas como minha esposa, os irmãos dele, muito felizes. Na ocasião, Lucas comemorava os gols do filho que garantiram a vitória do Botafogo sobre o Comercial por 4-1 na Copa Paulista do ano passado. Não foi só a conquista do tricolor que marcou a memória dos torcedores naquele dia.
A performance do atacante também fez história. Olha, mais uma vez, o Lucas mostra que é um grande guerreiro, né? Não só um grande jogador em campo, mas também um grande ser humano fora dele, porque ele luta pela vida em um momento em que o hospital teria até, não é, Gustavo? Melhor, perdão, o Lucas, o pai, o Pedro é o filho, tá, gente? O Lucas foi um grande jogador, jogou na seleção brasileira, fora de qualquer, né, comparação, como ele mesmo falou, não tem como comparar o pai com o filho, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas agora o Pedro mostra também, Gustavo, que fora de campo ele também é um grande guerreiro, tanto que o hospital, né, no nosso entendimento, teria se adiantado em dar aí essa nota de morte encefálica, poderia ter até aberto esse procedimento para investigar uma possível morte encefálica, né, uma morte cerebral, mas a divulgação dessa nota, poucas horas depois que o acidente aconteceu, isso acabou causando uma comoção muito grande e fez com que o caso ganhasse toda essa dimensão, essa polêmica, porque o jovem não está morto. O jovem luta pela vida ainda e é aquela história, né? A família tem esperança, depois desse quadro de tosse, que ele consiga reverter, tendo sequelas ou não, aí é uma outra história, um tratamento, uma recuperação, mas o fato é que ele está vivo, tanto que você falou da evolução positiva do quadro de gravíssimo para grave, é um quadro muito delicado, a gente continua lutando pela recuperação do Pedro, porém, Gustavo, nós temos aí uma evolução nesses dias, é um menino muito forte, um menino muito jovem, e a família está aí no hospital acompanhando todos os detalhes, inclusive você citou que o pai e a mãe, agora imagino eu e outros familiares, com a distância diminuída de Americana trazendo para Ribeirão, agora esse amor, essa oração, essa força serão ainda maiores para que eles se recuperem o quanto antes, Gustavo. Com certeza, Valentim, né? Diante disso que você comentou, ontem o neurocirurgião do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, explicou para a gente, né, essa questão do possível erro na antecipação, né, de afirmar que iria acontecer esse protocolo, diante de tudo que aconteceu, né, menos de 24 horas praticamente depois do acidente, né, não ter avaliado que era uma pessoa jovem de somente 19 anos e ainda por cima atleta, então deveria, né, ter esperado um pouco mais, né, para ver qual que seria a reação. Como eu disse, né, existiram aí vários procedimentos antes de iniciar esse protocolo para confirmação da morte cerebral e aí nestes procedimentos, né, identificaram essa tosse permanentemente do Pedro e foi possível aí ter certeza de voltar atrás, né, e que a situação dele, portanto, que nas primeiras notas divulgadas a situação dele era gravíssima, aí a partir de então passou a ser considerada grave. Até por isso, né, pela informação que a gente tem aqui, pela assessoria do hospital particular, justamente por isso, né, essa questão dessa estabilidade da situação da saúde do Pedro, né, já é uma situação grave, sim, mas estável. Ele pôde ser transferido nesta manhã, né, percorreu aí pouco mais de 200 quilômetros em uma ambulância, né, muito provavelmente uma UTI móvel que trouxe o Pedro lá da cidade americana até esse hospital particular. E aí, com certeza, toda essa energia, essas orações que estão acontecendo aqui em Ribeirão Preto, né, nós recebemos agora há pouco, inclusive, umas imagens que mostram aí né, atletas, a equipe técnica e também funcionários do Botafogo, onde o Pedro Severino começou, né, estava atuando, né, até pouco tempo atrás, afinal ele assinou com a equipe de Bragança, o Bragantino, somente na semana passada. Eles se reuniram em volta lá no meio do campo do estádio Santa Cruz para fazer orações, inclusive com religiosos que foram até lá. A gente tem informações também que igrejas estão se reunindo para orar aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? Temos também torcedores que estão se reunindo pelas redes sociais, né? Uma série de energias, né, das pessoas aqui, né, em prol, em benefício da recuperação mais breve possível do Pedro Severino. A gente está aqui em frente ao hospital particular, Roberto Luiz vai mostrar mais uma vez aqui para nós, Valentim, aguardando, né, a liberação. Daqui a pouco, quem sabe, a gente consegue mostrar aqui ao vivo, dentro do Balanço Geral, essa nova nota
né, aqui do hospital particular, baseada nesta avaliação, né, que está sendo feita aí por intensivistas e também neurocirurgiões que estão acompanhando a saúde do Pedro Severino aqui nesse hospital particular. Portanto, a gente pode em breve trazer mais informações, a gente torce, né, para que sejam as melhores informações possíveis a respeito desse jovem jogador. Valentim. Olha, o mais importante é que a transferência tenha sido tranquila, né? Se essa ambulância que trouxe na Anhanguera, 200 quilômetros, né? Os médicos lá de Americana só liberaram essa transferência porque sabiam que o quadro não poderia se agravar, estava estabilizado e aí sim, né, saindo de um hospital, trazido até esse hospital aqui de Ribeirão Preto para fazer a sequência do tratamento e, com a graça de Deus, a recuperação do nosso querido Pedro Severino. A gente vai continuar acompanhando, vou liberar o Gustavo, porque agora ele deve ter contato ali com a assessoria de imprensa do hospital, com os familiares do Pedro. A gente está à disposição, Gustavo, a qualquer momento. A gente volta ao vivo com mais detalhes, mas até então, uma boa notícia, né? Ele foi transferido, trazido aqui para a nossa região, o quadro é estável, evoluiu de gravíssimo para grave, né? Uma evolução positiva, e aí ele continua lutando pela vida dele e a gente vai continuar nessa corrente de oração para que as notícias, a partir de agora, sejam melhores, né? O melhor momento da carreira dele até aqui. Já tinha feito 2 gols no Come Fogo do ano passado, assinado com o Bragantino, que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Já tinha essa visão para, quem sabe, entrar em campo, estrear aí no Brasileirão desse ano, mas infelizmente o acidente. E olha, só um detalhe antes de eu mudar de assunto, agora investigar também o motorista que teria dormido, cochilado ao volante, por isso o carro bateu atrás no caminhão. Pela dinâmica do estrago do carro, na hora que o motorista percebeu, ele deve ter tentado jogar para outra faixa e pegou exatamente a parte da frente do carro, onde fica o banco do passageiro, na parte de trás do caminhão mais atingida, onde nós vimos ali nas imagens do acidente, né? Esse motorista que foi incumbido do Bragantino para buscar os jovens. Os jovens não vão dirigindo não, né? 19, 18 anos, não vão dirigindo até Bragança não. Manda o funcionário do clube, o funcionário vai lá para isso e se envolve nesse acidente. Que triste, não, gente? Que triste.